Hoje eu vou falar para você qual é a relação entre intestino, inflamação e longevidade. Muitas pessoas não sabem, mas o nosso intestino, como ele funciona, as bactérias que vivem nele podem influenciar o nosso metabolismo, nossa imunidade, nosso humor e até mesmo a velocidade de envelhecimento. Eu vou te explicar o que a ciência diz sobre isso. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você está preocupado com o seu envelhecimento e se isso está relacionado com a parte estética ou com a parte de saúde, de longevidade. Escreve para mim aqui embaixo quantos anos você tem e se isso já está começando a passear na sua cabeça. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Mostra para mim que você gosta do canal e que você apoia o meu conteúdo. Quando a gente pensa em longevidade, em saúde, faz todo sentido a gente pensar no nosso intestino, na saúde intestinal. Até porque o intestino atualmente é tido como o centro da nossa saúde, né? Antigamente a gente via o intestino só como um órgão de digestão só, né, gente? Como se isso fosse pouco. Mas com o passar do tempo e com os estudos científicos, a gente já percebeu que o intestino é muito mais do que isso. Ele hoje em dia é considerado o maior órgão imunológico do nosso corpo, porque 70% das células de defesa do nosso organismo estão na mucosa intestinal. E essa mucosa abrange trilhões de micro-organismos, né, de bactérias, microbiota intestinal, que tem funções vitais, como ajudar a absorver nutrientes, né, que basicamente é a função do intestino, produzir vitaminas, regular o sistema imunológico e tem uma comunicação direta com o cérebro, com o fígado. Eu até tenho um vídeo que eu tô falando porque o intestino é tido como o nosso segundo cérebro. Esse vídeo tá super legal, é bem completo. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A gente sabe que essa sinalização através de hormônios, neurotransmissores e até mesmo moléculas inflamatórias podem aumentar ou diminuir a nossa saúde. Quando a gente tem um desequilíbrio nesses micro-organismos que vivem simbioticamente com a gente chama isso de desbiose intestinal, até porque desbiose é esse desequilíbrio de micro-organismos. Pode ser desbiose da pele, porque a gente também tem bactérias na pele, pode ser desbiose vaginal, no caso das mulheres, porque a gente também tem bactérias em todas as áreas do nosso corpo. Mas no intestino, ela tem uma relação muito forte com inflamações crônicas de baixo grau. Doenças autoimunes podem estar relacionadas com a desbiose intestinal, a obesidade pode estar relacionada e a resistência à insulina, e até mesmo sintomas emocionais, como ansiedade e depressão. Ou seja, quando o intestino da gente envelhece precocemente, acaba envelhecendo o corpo todo. E não envelhece só a parte de fora, envelhece a parte de dentro que pode estar relacionada com a nossa longevidade também. Já existe um elo bem documentado entre a saúde intestinal, inflamação e envelhecimento. A ciência até tem um nome para isso, que chama Inflamag em inglês, que é um processo em que pequenas inflamações silenciosas aceleram o envelhecimento das células. E esse processo, adivinha onde começa? No intestino, muitas vezes. Isso porque quando a barreira intestinal se torna muito permeável, que a gente conhece hoje em dia como leaky gut, né, o intestino permeável, o intestino pingando, né, numa tradução em português, partículas que tinham que ficar ali dentro do intestino acabam atravessando essa barreira sem o devido controle. Então o sistema imunológico fica ativado como se ele tivesse sempre uma ameaça constante e começa a produzir citocinas inflamatórias. Com o tempo, essa inflamação crônica pode atingir os vasos sanguíneos, favorecendo a aterosclerose, pode atacar as articulações, favorecendo até mesmo uma artrose, pode aumentar o risco de demência por atacar o nosso cérebro e até mesmo a nossa pele, porque perde colágeno mais rapidamente. Então tudo isso está relacionado também com o envelhecimento mais acelerado e diminuindo a saúde da gente como um todo. Outro detalhe super interessante é que você conhece aquelas zonas azuis, né, das pessoas longevas e centenárias. Eu até fiz um vídeo já falando sobre elas. E segundo os estudos, alguns centenários do Japão e da Itália, né, dessas zonas azuis, têm uma microbiota intestinal diversificada com predominância de bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, especialmente o butirato, que diminui justamente a inflamação, fortalece a barreira intestinal e estimula a alimentação, a renovação celular. E aí você pode querer saber, poxa, então, do que eles se alimentam, né? Do que essas bactérias se alimentam? O que eu posso consumir no dia a dia para estimular o crescimento dessas bactérias do bem, para melhorar, né, essa minha flora intestinal e prevenir a desbiose. Essas bactérias adoram as fibras solúveis, que são chamadas de prebióticas. Eu tenho um vídeo inteiro aqui já falando mais sobre os prebióticos e os probióticos, em que os probióticos são as bactérias, as leveduras do bem, e os prebióticos são os alimentos dessas bactérias e leveduras do bem. Então, frutas e legumes ricas em fibras solúveis, leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico,
cereais integrais, chia, linhaça, psyllium, tudo isso tem fonte de fibras solúveis, mucilagens, que ajudam a estimular o crescimento dessas bactérias do bem. Basicamente, quanto mais vegetal tiver e pouco processado na sua alimentação, mais facilmente você vai ter um crescimento de bactérias boas. Vale a pena ressaltar também o papel que a gente sabe, né, que o açúcar tem com o crescimento das bactérias negativas. Então, consumir muito açúcar simples, branco, refinado, ou alimentos que se convertam rapidamente em açúcar e que quando cheguem no intestino se comportem como açúcar, por exemplo, pão branco, macarrão branco, arroz branco em muita quantidade e sem outros alimentos para equilibrar esse índice glicêmico, podem favorecer o crescimento de bactérias ruins também. Também a gente tem que lembrar do papel super importante dos probióticos, né? Eu acabei de falar para você a diferença deles. Então, já consumir essas bactérias e leveduras benéficas vai melhorar a longevidade do seu corpo e a saúde do seu intestino. Então, kefir, iogurte natural, né? Eles são primos, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como preparar os dois. E todos os alimentos fermentados que naturalmente já têm essas bactérias e leveduras boas. Eu tenho uma playlist aqui de probióticos naturais, não sei se você já viu. Tem maçã fermentada, aveia fermentada, tem gengibre fermentado, tem muita coisa, gente, fermentada. Além, né, do iogurte, do kefir que estão lá também nessa playlist. Então, existem muitas opções vegetarianas, veganas, para você acrescentar se você não consome iogurte ou leite no dia a dia. Vale a pena acrescentar mais probióticos na sua alimentação. Acrescenta também os prebióticos, né, para facilitar o crescimento deles, né? Já te falei dessas fibras solúveis, mas também lembrando que a cebola é um excelente probiótico, alcachofra, alho, os aspargos, porque contém esses carboidratos do bem que os probióticos gostam de consumir. Além disso, não tem como a gente não falar de intestino saudável e não pensar nos antioxidantes, que ajudam a diminuir a inflamação intestinal. Então, os alimentos ricos em polifenóis, em antioxidantes, como as frutas vermelhas, o chá verde, o açafrão, a cúrcuma, vão ser muito interessantes para diminuir essa inflamação crônica de baixo grau no seu intestino. O intestino precisa de hidratação. A gente sabe que uma pessoa que se hidrata menos tem mais problemas intestinais. Então, e é muito importante para desintoxicar o corpo, melhorar o fluxo de fezes mesmo, né? Melhora a constipação intestinal, então se hidratar é super importante. Então lembra, né, que para ter uma alimentação equilibrada, eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre digestão, intestino saudável, alimentos prebióticos, alimentos e intestino, tem uma playlist inteira sobre isso e vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Queria saber se você sabia dessa relação entre longevidade, entre prevenção do envelhecimento precoce e a saúde intestinal. E o que você vai mudar hoje na sua alimentação? O que você vai acrescentar na sua rotina, no seu estilo de vida, já pensando nisso? Escreve pra mim nos comentários. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha esse vídeo com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, eu e vocês, que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.